Para a gente continuar repercutindo exatamente essa situação, né, que o mercado energético global sofrendo um novo abalo nessa sexta-feira, com o anúncio da saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP, a gente conversa agora sobre os impactos dessa ruptura na geopolítica, claro, no preço dos combustíveis, com Carlos Primo Braga, diretor do Banco Mundial e professor da Fundação Dom Cabral. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer estar com vocês. Professor, queria começar perguntando exatamente sobre esse impacto. A gente já tem um preço do petróleo bastante pressionado, uma escalada no preço da energia como um todo que promete contaminar toda a cadeia produtiva global, impactar o nível de atividade. Eu queria começar essa nossa conversa analisando exatamente esse aspecto mais macro. O que significa a saída dos Emirados Árabes Unidos do grupo do cartel de países exportadores de petróleo no Oriente Médio? Bem, em primeiro lugar, é importante assinalar que essas tensões dos Emirados Árabes Unidos no contexto da OPEP e particularmente em relação à estratégia da Arábia Saudita não era uma novidade. Em 2021, em 2025, já haviam ruídos que os Emirados estavam considerando sair da OPEP. Por quê? Por uma razão muito simples: a capacidade de produção deles estava bem acima da cota que a OPEP tinha acordado. No caso dos Emirados, era algo como 3,9 milhões de barris por dia, enquanto que isso não estava sendo obedecido, né? Existem várias avaliações. Claro que se você vai no site da OPEP, vai dizer, não, eles estão obedecendo a cota. Mas, na realidade, há estimativas que eles já estivessem exportando algo como 4,3 milhões de barris por dia. Além disso, os Emirados, vêm investindo pesadamente em capacidade de produção. Quer dizer, na realidade, a capacidade de produção deles e de exportação vai chegar rapidamente a 5 milhões de barris. E para encurtar a história, a situação é a seguinte: para a Arábia Saudita, é importante ter preços elevados de petróleo por causa da estratégia de desenvolvimento da Arábia Saudita, que é voltada para a diversificação do petróleo, fazendo investimentos muito significativos na infraestrutura do país. E para isso eles precisam ainda um preço do petróleo por volta de $80 o barril a $90 do barril para fechar as contas. Enquanto que no caso dos Emirados Árabes, com $50 por barril, eles fecham as contas. Então, isso na realidade é algo que veio à tona já em vários momentos e agora se tornou uma realidade. Professor, é muito relevante esse ponto que você traz acerca da possibilidade de um incremento do nível de oferta. Hoje, né, em fevereiro, na verdade, vamos colocar dados pelo menos de um mundo um pouquinho mais normal. Em fevereiro, os Emirados Árabes Unidos produziram cerca de 3.640.000 barris por dia. Um dado, né, um número que cai para 2.370.000 barris em média, isso já no mês de março. Mas eu queria entender, dada essa dificuldade, principalmente de escoamento dessas produções, dos barris, né, para abastecer o mundo todo, eu queria entender quanto isso deve impactar de fato o preço do barril, dada essa dificuldade e uma ausência de qualquer tipo de acordo entre os Estados Unidos e o Irã acerca exatamente do trânsito de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Quando é que a gente pode acompanhar algum tipo de impacto nos preços, algum tipo de arrefecimento por causa dessa saída dos Emirados da OPEP? No curto prazo, nós não vamos observar nenhum impacto, né? Quer dizer, claro que expectativas de longo prazo vão ser afetadas, né? Se você acredita que a guerra, ou pelo menos o controle do Estreito de Hormuz, vai ser flexibilizado nos próximos meses, e se os Emirados Árabes Unidos realmente avançarem na estratégia que eles têm de aumento de produção, a gente pode esperar que lá por volta de 2027 a gente vá assistir
um impacto significativo, quer dizer, significativo em termos marginais, né, no preço do petróleo mundial. Agora, nesse momento, enquanto o Estreito de Hormuz estiver bloqueado, a gente não vai ver muita diferença, né? Então, nós estamos falando aqui de provavelmente mais 1 milhão de barris por dia quando a situação estiver normalizada. Isso vem de encontro à estratégia dos Estados Unidos. Os Emirados Árabes Unidos certamente estão trabalhando aí de forma muito perto dos Estados Unidos nesse contexto, né, de diminuir o preço do petróleo. Mas se o bloqueio do Estreito continua, nós estamos falando, vai haver a continuidade aí de uma diminuição da ordem de 10 a 13 milhões de barris, né? E isso, mesmo com o final da guerra, não vai ser totalmente eliminado por uma razão muito simples. A gente sabe que houve um impacto significativo na capacidade produtiva de vários países da região, né, por causa de bombardeios do Irã. Então, tudo isso é muito mais em termos de expectativa futura. Tem analistas dizendo, vamos voltar a $50 o barril de petróleo. Isso não vai acontecer no curto prazo. Pois é, né, professor? A perspectiva não é tão positiva assim. Eu queria entender como o conflito no Oriente Médio como um todo, se a gente parar para pensar a médio e longo prazo, professor, impacta aquela estratégia já aventada, já cantada por Donald Trump, ainda durante a campanha eleitoral, com seu mote Drill, Baby Drill, Perfure, Baby Perfure, com aquela iniciativa que visava exatamente incrementar a produção de petróleo por parte dos Estados Unidos. Eu queria entender se tem dinheiro para isso, tem efetividade, tem capacidade logística para se impulsionar de alguma forma minimamente significativa para o mercado global a produção de petróleo lá nos Estados Unidos? Certamente os preços elevados são favoráveis à indústria do shale, dos depósitos betuminosos dos Estados Unidos, que, através da estratégia de fracking, essas novas tecnologias, transformaram os Estados Unidos no maior produtor de petróleo mundial. Mas a gente não pode esquecer, a produção de petróleo com essas características é um petróleo leve. As refinarias americanas, que foram construídas décadas atrás, eram particularmente destinadas a processar o petróleo pesado de países como a Venezuela, do Oriente Médio, etc. Então, por causa disso, embora os Estados Unidos seja hoje um exportador líquido de petróleo, ele ainda depende de importações para criar uma mistura apropriada para as refinarias americanas, né? Então, os preços elevados são bons para investimentos na área de produção de petróleo nos Estados Unidos. São péssimos do ponto de vista político para o presidente Trump, que vai enfrentar aí uma eleição de meio termo, né, com relação ao Congresso. E a gente sabe que no momento que o preço da gasolina passa de $4 por galão, isso começa a ter um impacto no órgão mais sensível dos americanos, que é o bolso, né? E, nesse sentido, isso está afetando significativamente a popularidade da administração Trump. E eu não vejo no curto prazo, a menos de uma solução para a situação no Estreito de Hormuz, uma situação que vai melhorar muito o ambiente para o consumidor americano. Professor Carlos, a gente agora já consegue observar uma certa distância, né? Em janeiro, Donald Trump e o governo dos Estados Unidos derrubaram o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaram que tomariam a produção de petróleo da Venezuela, né? As maiores reservas do mundo estão lá, apesar de uma dificuldade do ponto de vista logístico, também por causa da qualidade do petróleo do país. Mas eu queria entender também, agora olhando já com algum tipo de material para essa análise, né? Material prático e fático, não houve, então, interesse por parte das maiores petroleiras norte-americanas em reformar, em adaptar a estrutura
para fomentar uma produção de petróleo, né, para impulsionar a produção de petróleo na Venezuela? Bem, como você provavelmente se recorda, logo após a retirada do ex-presidente Maduro, né, houve uma reunião com as grandes produtoras de petróleo americanas a respeito de potenciais investimentos na Venezuela. A Exxon, por exemplo, deixou muito claro que não pretendia fazer investimentos nesse momento. Por quê? Porque ela sofreu, através de nacionalizações no passado, várias expropriações dos seus investimentos na Venezuela. E a realidade é a seguinte: mesmo que você tenha investimentos significativos, a Venezuela hoje produz um terço do que o Brasil produz em termos de petróleo por dia. E as reservas são enormes, é verdade, ela tem as maiores reservas do mundo. Mas para recuperar a capacidade de produção, leva tempo. Isso não vai acontecer nos próximos 6 meses. Conversei com Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial, professor da Fundação Dom Cabral. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, sempre um prazer. É um prazer. Até mais.